Fotografia do crânio usando uma corrente de correio medieval de uma vala comum na ilha de Gotland, Suécia. A Batalha de Visby, 1361, foi uma violenta batalha medieval, travada entre os habitantes de Gotland e os dinamarqueses. Olá, bem-vindos! Hoje vamos fazer uma viagem no tempo para Antigo Egito e civilização antigas. Vamos juntos conhecer mais uma história em fotos. Lembrando que não somos dono da verdade, apenas estamos compartilhando, retratando histórias. Fotografia: Múmia da Rainha Hatshepsut. Vale lembrar que após a morte de seu pai, o faraó Tutmés, Hatshepsut casou-se com seu meio-irmão, Tutmés II, com apenas 17 anos de idade. Depois de 4 anos seu marido e irmão faleceu, deixando como herdeiro do trono um filho que teve com uma concubina. Mas como o menino era muito jovem, Hatshepsut assumiu o poder. Fotografia da cidade suméria de Uruk é a cidade civilizada mais antiga habitada no mundo, existindo entre 6.000 e 4.000 anos antes de Cristo. Foi nessa cidade que a primeira carta escrita conhecida foi lançada. Também foi em Uruk que surgiu a primeira epopeia literária da história, a famosa epopeia de Gilgamesh. Foi o nome Uruk que deu origem ao nome do Iraque. Além disso, Uruk registrou a primeira domesticação de aves e a implementação dos sistemas de irrigação na agricultura e arquitetura. A escrita cuneiforme suméria em tabuletas de barro é considerada a primeira forma de escrita na história. Fotografia do primeiro mapa europeu de Tenochtitlan, capital do Império Azteca, feito em 1524, e um mural da cidade feito por Diego Rivera em 1945. A cidade, que foi construída numa ilha no que era então o Lago Texcoco, deixou os homens de Hernán Cortés admirados e muitos deles perguntaram-se se estariam a sonhar. Fotografia de uma carroça bem preservada de 4.000 anos desenterrada na vila de Lachin, nas proximidades do Lago Sevan. Feita de carvalho, é uma das carroças mais antigas do mundo. Em exposição no Museu de História da Armênia. Se essa carroça tem 4.000 anos, imagine há quanto milhares de anos foi inventada a roda, pois essa devia ser uma carroça super moderna da época. Fotografia incrível. O Colosso de Rhodes, Antiga Grécia. Fotografia: Templo Maia escondido nas florestas tropicais selvagens do norte da Guatemala. História em fotos. Este crânio esculpido tibetano, que se acredita ter 300 anos, está completamente coberto com figuras e símbolos que parecem ter algum tipo de significado religioso. Ninguém sabe quem esculpiu o crânio, ou a identidade da pessoa a quem o crânio pertenceu. Curiosidade. No ambiente onde seus ocupantes aprendem a lidar com a morte, aprendendo a viver para saber morrer e, no fim de suas vidas são guiados pelo Dharma profundo da libertação, Bardo Todol, essas capalas, Todpará, em vida, são utilizadas como meios avançados para a meditação tântrica, ajudando a superar o medo da morte e compreender a natureza ilusória. História em fotos. Sobek era o deus crocodilo do rio Nilo. O povo do Egito temia e respeitava o poder dos crocodilos, então Sobek logo veio a ser visto como um patrono dos militares e o protetor dos faraós. Ele também era um deus que restauraria as almas danificadas na batalha ou na morte de sua saúde física anterior, incluindo sua visão e seus sentidos. Em alguns textos egípcios antigos, ele era um deus criador, e acredita-se que ele criou a terra. Enquanto ele estava criando, seu suor escorria pela testa e voltou em um fluxo que mais tarde se tornou o rio Nilo. Em alguns mitos, Sobek recuperou os 4 filhos de Horus do Nilo quando eles emergiram de uma flor de lótus pegando-os em uma rede. Os filhos de Horus eram os protetores de o fígado, o estômago, os pulmões e os intestinos. Ele geralmente estava intimamente associado a Horus. Às vezes, ele era mencionado como tendo ajudado a entregar Horus quando nasceu. Ele também foi associado com Horus porque Horus se transformou em um crocodilo para recuperar os pedaços de seu pai, Osíris, quando Sete espalhou-os pela terra. Fotografia da Petra Jordânia.
Já vi diversas postagens sobre essa incrível cidade, o que me chama a atenção é que nunca vi qualquer referência sobre os habitantes. Por que será? Fotografia. Múmia do faraó Seti. Fotografia. Múmia do faraó Tutancâmon foi colocada em 3 caixões. Há relatos que simplesmente ele foi colocado em um caixão em seguida foi colocado em outro caixão um por dentro do outro. Fotografia da extensão territorial máxima do Antigo Egito. História em foto. Moisés, filho de Joquebede e Anrão, da tribo de Levi, nasceu no Egito, na época em que o faraó determinou que fossem executados os filhos homens dos hebreus. Moisés foi escondido por 3 meses, e depois, quando não pôde mais escondê-lo, sua mãe o colocou em uma cesta de papiro e a escondeu entre os juncos na margem do rio Nilo, enquanto de longe, a irmã dele tudo observava. A criança foi resgatada por uma filha do faraó que tomava banho no rio. Depois de crescido, a filha do faraó lhe deu o nome de Moisés, que o educou como nobre, em ambiente palaciano. Fotografia. Máscara mortuária do faraó Tutancâmon. Curiosidade antiga. Cuidado com o cão. Na Roma antiga, mosaicos como este eram usados dentro de casas para avisar os visitantes sobre cães ferozes no interior. Este guarda a casa de Paquios Proculus em Pompeia. História em foto. Ramsés II foi o faraó do êxodo dos hebreus? Da mesma forma que algumas fontes afirmam que o faraó morreu quando o Mar Vermelho fechou suas águas enquanto os egípcios perseguiam furiosamente os hebreus. Outras tantas divergem sobre o nome do faraó e, claro, sobre a veracidade desse acontecimento. Além disso, a múmia de Ramsés II se encontra bem viva e exposição. Alguns também afirmam que o faraó Tutmés III seria o faraó da época do êxodo do povo hebreu. Contudo, mais uma vez, nada se tem de conclusivo, e que também tem sua múmia devidamente localizada. Ainda, o faraó Seti, pai de Ramsés II, teria sido um dos grandes opressores dos hebreus, mas há poucas informações precisas acerca disso. História em foto. Tumba do Senhor de Sipã. O Senhor de Sipã foi um antigo governante da cultura mochica pertencente ao século III, cuja descoberta foi transcendental para a arqueologia mundial, já que seu túmulo foi o primeiro túmulo real intacto encontrado na América do Sul e que pertence a uma civilização peruana anterior, o Império Inca. A tumba real do Senhor de Sipã foi descoberta pelo Dr. Walter Alves e sua equipe de pesquisadores em Huaca Rajada, um complexo arqueológico a sudeste da cidade de Chiclayo, em 1987. Segundo estudos, a régua mochica tinha 1,65 metros de altura. Alta, com aproximadamente 30 anos de idade que teria morrido entre 240 e 310 DC. Foi encontrado em um caixão de madeira, o primeiro de seu tipo a ser encontrado na América. Ao lado de sua cabeça e pés havia 2 esqueletos de mulheres jovens e nas laterais, os esqueletos de um cachorro e 2 lhamas. Coberto da cabeça aos pés de ouro, prata, cobre e pedras preciosas, seu crânio estava sobre uma placa de ouro, demonstrando a importância desse antigo líder para a cultura mochica. Cerca de 600 objetos de grande valor histórico e monetário foram recuperados na tumba do Senhor de Sipã. No sarcófago, além de peças de ouro, prata e pedras preciosas, foram encontrados objetos de cerâmica e madeira entalhada. Com relação ao seu vestuário, foram encontrados 3 pares de protetores de ouvido em ouro e turquesa, além de um colar composto por 20 representações de frutos de amendoim, sendo 10 de ouro e 10 de prata. Para a cultura mochica, o amendoim representava o começo ou o renascimento. É importante notar que junto com o Senhor de Sipã, foram encontrados os restos mortais de 8 pessoas, 4 homens, 3 mulheres e uma criança. Segundo as investigações, as mulheres eram suas concubinas, relação conjugal de 2 pessoas sem união matrimonial, e os homens foram interpretados como chefe militar, vigia e soldado. Perto da tumba do Senhor de Sipã, foram encontrados os túmulos de o sacerdote e do velho Senhor de Sipã. Nesta última, cronologicamente mais antiga, sua câmara funerária não tem acompanhantes e sua embalagem é baseada em fibra vegetal, com signos da hierarquia real,
adornada com cetros de ouro, finas joias de ouro e prata, peitorais de conchas e iconografia peculiar. História em fotos. A máscara mortuária de Napoleão Bonaparte. O grande imperador francês faleceu na ilha de Santa Helena, localizada entre a África e a América do Sul, em 5 de maio de 1821. Sabe-se que a máscara mortuária de Napoleão foi feita 2 dias após a morte do imperador e, infelizmente, acabou por capturar o rosto do líder com algumas alterações, já que o corpo se encontrava em um estado avançado de decomposição devido ao calor. É quase certo que o molde que deu origem ao objeto foi feito por Francis Barton, o médico britânico que atendeu o imperador até o momento de sua morte. Além dessa, existem outras poucas máscaras de Napoleão que fazem parte de coleções nacionais da França e de Córcega, mas acredita-se que sejam cópias feitas posteriormente. Um manto de estilo egípcio foi usado por Napoleão na noite anterior à Batalha de Waterloo 1815. O imperador tinha um fascínio pelo Egito Antigo desde que invadiu o país em 1798. A capa foi saqueada da sua carruagem depois da batalha. Fotografia da múmia de Ramsés IV depois de 3.172 anos. Observe na conservação dessa mão. História em foto. O menino de Detmold. É uma múmia bebê encontrada nos Andes do Peru. Atualmente é uma das múmias mais antigas do mundo e a mais antiga do Peru encontrada até agora, com mais de 6.400 anos, em bom estado de conservação. Não há muitos antecedentes da múmia nem como ela chegou à Alemanha, talvez produto de um saqueamento de túmulo. Foi nomeado o menino Detmold pelos seus donos Lippisches Landesmuseum em Detmold, Renânia do Norte-Westfália, Alemanha. Originalmente, a múmia era propriedade do Museu Völkerkundliches, museu etnológico, da cidade de Witzenhausen. Depois, foi doado para Lippisches Landesmuseum Detmold, onde foi preservada profissionalmente. Em 2010, a múmia foi analisada no contexto do projeto Múmia Alemã e percebeu a sua importância histórica-cultural. Funcionários do Museu Estadual de Lippe em Detmold, Alemanha, revelaram que o menino Detmold morreu aos 8 a 9 meses após sofrer uma rara malformação congênita cardíaca, conhecida principalmente como Síndrome do Coração Esquerdo Hipoplásico, HLHS. Uma condição com partes do lado esquerdo do coração não se desenvolve completamente. A síndrome combinada com a pneumonia contraída tinha levado à morte do bebê. Também foi descoberto que a criança tinha deficiência de vitamina D. O corpo tinha sido coberto com algodão e enterrado com um amuleto pendurado no pescoço. Vale destacar que apresenta o crânio alongado estilo Paracas. Fotografia: esqueleto de um soldado de 23 anos que morreu na Batalha de Waterloo. 1815, a bala que o matou ainda é visível no peito dele. História em foto. Na mitologia egípcia, o deus Horus é visto como o deus do céu, do sol nascente e mediador dos mundos. Filho dos deuses Ísis e Osíris, representa a luz, a realeza e o poder. Simbolizado por um homem com cabeça de falcão, o deus Horus era encarregado de garantir o nascimento dos dias. Fotografia: capacete corintiano da Batalha de Maratona, 490 a.C., encontrado com o crânio do guerreiro dentro. Opa, correção. Quem nascia em Corinto, na Grécia, era coríntio, e não corintiano. Um salve para a torcida do Corinthians. Fotografia de um capacete romano antigo usado pela cavalaria romana de elite 2000 anos de idade. Fotografia: esqueleto de Sainte Constancieuse de Rorschach, Suíça. Aparenta estar bem tranquila. Esperando seu casamento, talvez? Fotografia: esqueleto de São Pancrácio em armadura. Igreja de São Nicolaus, Suíça. Século XVI-XIX. História em foto. Um barco romano absolutamente fantástico de 25 metros de comprimento. Foi naufragado em um afluente sinuoso do Reno por volta do ano 190 d.C., possivelmente devido a um erro de navegação. Grande parte do interior do navio e os pertences pessoais do capitão foram conservados na cabine, incluindo uma coleção de ferramentas.
permite um extraordinário olhar sobre a vida a bordo de um navio. O passado tem nos ensinado mais que o presente. Provavelmente a resposta para questões atuais estão no passado. As gerações passadas venceram muitas pandemias, guerras e desastres para que nos estivéssemos aqui hoje. O passado é essencial. Fotografia de uma magnífica pirâmide maia no Parque Nacional Tikal, a antiga cidade maia na Guatemala. Fotografia da ponte existente mais antiga no mundo, localizada na antiga cidade suméria de Jirsu, no sul do Iraque, e tem mais de 4.000 anos de idade. A fundação da ponte foi construída com tijolos de fogo revestidos com betume e o seu propósito era levar ao templo sagrado de Jirsu. Chegamos ao fim, meus amigos. Curte, comenta, compartilhe, inscreva-se em nosso canal, Fotos Vintage. Agora está aparecendo mais 2 viagens no tempo, escolha e aproveite sem moderação. Até a próxima história em fotos.